Nos últimos 30 anos, globalização é uma das palavras mais utilizadas em sala de aula, em telejornais, em jornais, na tentativa de explicar transformações que o mundo vem apresentando. Mas é importante que você saiba que essa globalização ela tem uma relação direta com o aumento que vem ocorrendo nas relações entre mercados, mercados comerciais, mercados financeiros, entre pessoas e entre nações. E claro, estas relações elas ocorrem em escala planetária. Por isso mesmo, o termo globalização, ou seja, tentar mostrar que é um fenômeno que ocorre globalmente, no mundo todo, ampliando essas relações de uma forma muito interessante. Quando é que essa tal globalização teve seu início? A gente fala que ela começa a partir do século XVI. Exatamente, século XVI é o século das grandes navegações. É a partir deste momento que a globalização tem o seu início. Mas sem dúvida alguma, foram nos últimos anos, nas últimas décadas do século XX e nesse novo milênio que a globalização ela deu passos muito significativos, muito interessantes. Veja bem, foi a partir da década de 1970 que nós tivemos um grande avanço da globalização. Ora, por que isso aconteceu? Podemos dizer que isso tem uma relação direta com o avanço tecnológico. Especialmente o avanço tecnológico que vai acontecer em duas áreas. Uma área que é da comunicação e a outra, muito importante, que é do transporte. Ou seja, a partir dos anos 70, nós temos, de uma maneira global, facilidades para a comunicação e facilidades para o transporte. Tanto que verificamos hoje que pessoas se comunicam facilmente de um país para o outro, ou transportar uma mercadoria de um país distante para outra nação não é uma das coisas mais difíceis. Esse avanço tecnológico a partir dos anos 70, ele é conhecido como a terceira revolução industrial, ou também conhecida como a revolução técnico-científica informacional, que vem fazendo com que todo esse processo de comunicação e transporte sofra uma forte aceleração. Uma outra particularidade que eu gostaria de destacar é que a partir da década de 1980, esse mundo globalizado passou a ter uma forte influência da política econômica chamada de neoliberalismo, também conhecida por uma outra expressão, Consenso de Washington. Washington é a capital dos Estados Unidos e os norte-americanos estiveram entre aqueles que mais difundiram as ideias políticas neoliberais. É interessante que você saiba que o neoliberalismo ele propõe uma redução da influência do Estado, do governo na economia. E ela tem algumas características que são muito interessantes. A primeira delas, podemos verificar que no neoliberalismo existe uma tentativa de promover privatizações. As privatizações, ou seja, empresas que pertenciam ao governo e que passarão a ser agora administrados pela iniciativa privada, é uma das grandes marcas defendidas pelo neoliberalismo. Uma outra é a redução dos gastos públicos, famoso também conhecido como enxugar a máquina, ou seja, fazer com que o governo gaste cada vez menos com gastos públicos como saúde, educação e até mesmo com funcionários públicos. E a outra é a desregulamentação dos mercados. Entenda, regulamentar é criar regras. Desregulamentar é diminuir regras. Diminuir regras no mercado, tanto comercial quanto no mercado financeiro. Assim você vai ter muitas facilidades para transportar mercadorias de um lugar para o outro, como também facilidades para enviar o seu dinheiro de um lugar para o outro. Isso acelera as relações comerciais, acelera as relações financeiras, o que é uma marca importantíssima do chamado neoliberalismo.